Você conhece a ADQF? Convidamos você a acompanhar um vídeo que mostra de forma muito clara o papel da Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares, uma das obras da Pastoral da Sobriedade. Devido ao uso das drogas e do álcool, minha vida degringolou de tal maneira, virou de ponta cabeça. Chegou num ponto que eu não conseguia mais trabalhar. Pra te falar a verdade, eu já não via nem luz mais, era só escuridão. Eu comecei a me envolver com álcool e drogas na escola mesmo, entendeu? Aos meus 15 anos de idade, comecei a fumar cigarro, achava bacana, bebida também, comecei a beber. Através daí a gente automaticamente, lá vem as outras coisas, você começa a se envolver com pessoas erradas também. Em 1999, eu descobri a dependência química na minha casa com um dos meus filhos. O governador Valadares não tinha onde recorrer. Eu me desequilibrei muito. Quando eu conheci a Pastoral da Sobriedade, eu consegui me reequilibrar e reequilibrando, eu consegui tratar dos meus filhos, encaminhá-los para comunidades terapêuticas, fazer o resgate deles. Uma casa de recuperação muito humanizada, se tem o trabalho e a preocupação com os acolhidos. Foi não só um amparo, mas como a oportunidade da minha vida de mudança, de conseguir de volta quem eu era, conseguir minha família de volta. A ADQF é uma associação que atua na prevenção, na reinserção social, na recuperação e nas políticas públicas relacionadas com a dependência química. Tem um espaço, que é uma comunidade terapêutica, esse espaço que nós estamos aqui hoje. Neste espaço, a gente trabalha com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de pessoas dependentes de álcool e outras drogas. Quando a pessoa precisa de ajuda, ou conhece alguém que precisa de ajuda, pode nos procurar. E nesse espaço que a ADQF oferece, o tratamento é gratuito. Que eu deixo para aqueles que estão naquela vida, naquela droga de vida, que não tenham medo de pedir ajuda. A gente tem uma capacidade imensa, quando está no mundo da drogadição, de fazer coisas ruins. Se a gente utilizar a metade dessa capacidade para fazer coisas boas, a gente vai fazer uma diferença grande no mundo. Se eu conseguir recuperar os filhos, vai dar certo para as pessoas também. E o milagre da recuperação está na perseverança. Aconteceu no último final de semana, na Diocese de Governador Valadares, a segunda reunião anual do Núcleo de Formação e Espiritualidade Regional da Pastoral Familiar. A visita do bispo diocesano Dom Félix foi um momento de muita alegria para todos, pois demonstrou o apoio do clero aos trabalhos desenvolvidos pela Pastoral Familiar, em favor da evangelização dos relacionamentos conjugais e familiares. O padre Rolando Montes, sacerdote de Cuba, falou sobre a igreja no país. Veja a reportagem da Rede Século XXI. O padre Rolando estuda comunicação em Roma. Ele espera voltar para Cuba, sua terra natal, e comunicar mais efetivamente a vida e a atividade da igreja. No entanto, sabe que não será fácil. A igreja em Cuba enfrenta dificuldades. Por exemplo, ela não tem uma presença estável na mídia. Tem sido gradual. Os bispos estão no rádio apenas 2 ou 3 vezes por ano. Queremos uma oportunidade de comunicar as atividades da igreja, mas, por enquanto, ela não é reconhecida. No entanto, quando há grandes problemas, existem soluções maiores. Este padre fala de uma igreja que, apesar das proibições, não foi desencorajada. Pelo contrário, essas limitações levaram a projetos criativos como essas casas missionárias. Diante das dificuldades impostas pelo regime comunista para construir igrejas, as casas se tornaram literalmente igrejas domésticas.
É difícil porque as igrejas normalmente não podem ser construídas. 3 foram inauguradas, mas pedimos por muitos anos para construir igrejas em cidades onde não existem. Em geral, as cidades cubanas têm comunidades cristãs com ou sem igreja. Mesmo as fortes comunidades cristãs sem igreja ainda recebem formação, a Eucaristia e outros sacramentos debaixo de uma mangueira ou em lugares semelhantes. A relação entre a igreja e o governo comunista vem se desenvolvendo por 60 anos, passo a passo, com muito esforço no diálogo e na compreensão. No entanto, como o padre Rolando explica, há ainda muito a ser feito em termos de liberdade religiosa. Há liberdade de culto, mas a liberdade religiosa requer mais. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu não diria que não há nenhuma, mas não diria que há muito. Ainda estamos nos desenvolvendo e ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a liberdade religiosa. Ao longo do caminho, tem havido grandes e importantes gestos como a presença dos pontífices na ilha e, embora tímida, a recente visita do novo presidente Díaz-Canel ao Santuário de Nossa Senhora da Caridade em El Cobre. Segundo este padre, é evidente que o povo cubano é profundamente religioso. Eles têm raízes cristãs que o marxismo ateu não conseguiu erradicar por 60 anos. Padre Nelito Dornelas nos traz agora a Palavra da Salvação. Estamos hoje no 16º domingo do tempo comum e a igreja nos convida a refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 a 34. Qual é a grande lição que nós podemos tirar do Evangelho de hoje? E que Jesus é um verdadeiro missionário, missionário do Pai. O missionário, ele tem um mandato divino. Ele não pede licença a ninguém para entrar. Jesus não pediu licença aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, à constituição religiosa da sua época. Ele não pediu licença a Herodes, a Pilatos. Ele não pediu licença a Nero, ao império, aos poderes políticos, nem tampouco aos poderes econômicos, para entrar no mundo. Ele entra por um mandato divino e faz deste mandato divino a razão da sua vida, da sua existência. Por isso, quantas vezes eles quiseram atrapalhar a missão de Jesus, inclusive o próprio Herodes chegou a mandar um recado meio desaforado para ele, ele disse, fale para aquela raposa que eu tenho um mandato do Pai para cumprir, eu vou cumprir. Eu prego aqui hoje, amanhã, vou aqui, vou ali, e ninguém vai me impedir de evangelizar. Então ele está sempre evangelizando, percorrendo aldeias e cidades, sem pedir licença a ninguém, porque tem um mandato divino. Assim também é cada um de nós. Nós também, pelo nosso batismo, nós temos uma dignidade eclesial, uma dignidade no reino dos céus. Nosso nome já está escrito no livro da vida, no reino dos céus. Alegremos por isso. Mas também precisamos ter um pouquinho de descanso, estar também a sós para falar com Deus e conferir a validade do nosso mandato para que nós não tenhamos nenhum risco, não nos desviemos do caminho que Deus nos colocou. E esse foi mais um programa Nossa Igreja. Até semana que vem, se Deus quiser.